não conhece o nosso canal do YouTube, né? Dr. Roberto Lúcio, né? É um canal do YouTube sobre saúde mental e espiritualidade. E lá nós temos dezenas de palestras, temos seminários, entrevistas, pequenas lives sobre tema saúde e espiritualidade nas mais diversas conotações. Se inscrevam, isso é importante para nós, para que as pessoas, né, o YouTube entenda que tem mais pessoas interessadas no assunto e possam divulgar as nossas palestras. E coloquem lá a marca no sininho, porque todas as semanas nós temos uma nova palestra, uma conversa rápida sobre algum tema em saúde e espiritualidade. Estamos aí recebendo o pessoal. Ananias Lara, boa noite. Botega Ana, boa noite. A MF48, Patrícia Oliveira Godoy. Marilda, boa noite. Boa noite, Ana Paula Queiroz. Nós, então, hoje vamos falar sobre um tema que nós sabemos chamar a atenção de muita gente, que é sobre mediunidade. Especialmente, nós vamos conversar sobre como a gente pode pensar se a gente é médium ou não, alguém da nossa família é médium ou não, o quanto que isso tem correlação com a saúde, se esses sintomas, esses sinais que as pessoas apresentam, eles podem ser confundidos com alguma doença, o que nós podemos fazer para caminhar nesse contexto. Na verdade, essa é uma conversa minha de todos os dias no consultório. Como eu trabalho já há décadas, né, em psiquiatria, e as pessoas sabem do nosso trabalho em espiritualidade, as pessoas nos buscam muitas vezes com uma pergunta bastante comum: se aquela pessoa ou seu parente que está ali, se ele tenha uma doença ou se ele tem alguma coisa espiritual, ou seja, uma mediunidade atormentada, ou seja, um processo obsessivo. E nós, né, no nosso trabalho clínico, no consultório, nos mais de 30 anos trabalhando dentro do Hospital Espírita André Luiz, na minha atividade de estudos pelo Brasil afora, por diversos países, falando sobre o tema saúde e espiritualidade, sempre abordamos essa questão porque ela é de interesse de muita gente. Nós vamos lembrar, né, primeiramente, que qual que seria o significado dessa pergunta que as pessoas fazem. O meu parente ou eu tenho uma doença espiritual, ou eu tenho algo de espiritual que precisa ser trabalhado? Essa pergunta, normalmente, ela traz duas perspectivas importantes. A primeira, né, é que nós estamos num país, né,
embora de maioria católica e acrescido de uma grande parte da população ligada às igrejas evangélicas, sejam as igrejas reformadas ou as igrejas neopentecostais, há uma cultura, né, do nosso país ligada aos fenômenos mediúnicos, à questão da imortalidade da alma, da reencarnação, independente da crença das pessoas. E quando as pessoas estão diante de uma doença mental, né, é muito comum retomar uma linguagem, uma visão cultural de que essas doenças seriam, na verdade, transtornos ou de uma sensibilidade mediúnica ou de um processo obsessivo, ou seja, onde espíritos adoecidos, maus, viriam perturbar essas pessoas. Por que isso? Primeiro, porque a gente faz uma grande dicotomia no indivíduo e se esquece que a gente não é um corpo, ou só uma mente, ou só um espírito. Nós somos um ser bio de corpo, psico de mente, sócio, né, que está incluso na sociedade, e espiritual. Então, nós não somos divididos. E quando nós temos algum tipo de perturbação, essa perturbação ela tende a atingir todos os níveis do ser. Mas essa perspectiva ainda é como se tentasse, né, negar que tem uma doença, principalmente um transtorno mental, pelos inúmeros preconceitos, e que, na verdade, a questão espiritual ela é de uma outra dimensão e, às vezes, ela é ainda interpretada de responsabilidade de terceiros e não sua, ou porque alguém teria feito alguma coisa de ruim para você, ou porque os próprios espíritos que estão ali perturbando é que seriam responsáveis pelas manifestações. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva, né, ela é de uma busca de um entendimento, né, porque se ouve falar disso e gostaria de que a gente pudesse auxiliar, explicar e até oferecer algum tipo de ferramenta que auxiliasse nesse contexto. Nesse segundo caso, necessariamente não é uma negação da doença, mas se haveria um acréscimo de um processo espiritual que precisaria ser tratado. A mediunidade, ela não é uma criação da doutrina espírita. Os fenômenos chamados mediúnicos ou espirituais, como eles são expressados hoje no campo do estudo, na área médica, na área psicológica, né? Os fenômenos espirituais, eles acompanham a humanidade em toda a sua história. Todas as culturas falam da manifestação de deuses, de demônios, de espíritos, do retorno de parentes que trazem mensagens, que fazem revelações,
que fazem pedidos de socorro ou de ajuda por outra. Então, a mediunidade não é uma coisa que foi criada por Allan Kardec a partir da codificação da doutrina espírita. O que o Espiritismo fez foi estudar o fenômeno e Kardec construiu, né, um tratado de compreensão sobre o fenômeno, como ele acontece, como ele se desenvolve, como é que nós podemos lidar com ele, que é o Livro dos Médiuns. A partir do Livro dos Médiuns vieram outros estudos, né, sejam de estudiosos encarnados, sejam dos espíritos, que foram ampliando essa visão sobre o fenômeno mediúnico. Como o fenômeno mediúnico é global, ele está presente em todas as religiões, nós, enquanto profissional, espíritas, não precisamos, não temos necessidade de utilizarmos desse trabalho para fazer com que as pessoas se tornem espíritas. Primeiro, porque para se melhorar, elas não precisam se tornar espíritas. Segundo, porque essa atitude, do ponto de vista profissional, é eticamente errada. É considerada uma falta ética. Nós não podemos utilizar do nosso trabalho para fazer com que as pessoas assumam as nossas crenças. Nesse contexto, né, o que a gente vai fazer é perguntar para que existe a mediunidade. Talvez o importante nesse momento é a gente tentar entender o que seja a mediunidade, para depois entender para que ela serve na nossa vida. Então, nós vamos buscar em Allan Kardec essa visão. Ele escreve em O Livro dos Médiuns que a mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres, que amplia os sentidos corpóreos e alarga em graus variados a capacidade de comunicação com o plano físico e com o mundo espiritual. E que as raízes desse fenômeno estão na própria constituição humana. Então, a mediunidade é um sentido da criatura. Como nós temos aí o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição, nós temos a mediunidade. Ela é inerente a todos, mas nem todas as pessoas têm a mesma expressão mediúnica. Em algumas pessoas, isso acontece esporadicamente, de uma maneira muito frágil, se a gente pode usar esse termo, né? Em outras pessoas, ela é bastante ostensiva. Em algumas pessoas, né, na maioria dos que têm essa sensibilidade muito pouco aguçada, ela não traz interferências ou perturbações importantes na vida da criatura.
Mas, naquelas onde a manifestação é mais ostensiva, ela é mais presente, ela é mais constante, ela pode levar o indivíduo a comprometimentos tais que pareçam que eles tenham uma doença orgânica ou uma doença mental, ou, né, que ele tenha um comprometimento, desculpem, do comportamento que interfira de forma importante nas suas relações. Qual que é o significado, então, da mediunidade? A mediunidade é um novo sentido na experiência humana para levar as criaturas ao conhecimento de uma realidade transcendente e ao contato com aqueles que já passaram desta vida para uma vida em outro plano de existência. Então, as pessoas que têm uma mediunidade ostensiva geralmente trazem, né, essa sensibilidade aguçada com um objetivo espiritual na sua caminhada, independente da religião que eles tenham ou de que não tenham nenhuma religião. Né? Já conheci inúmeros ateus que, convivendo com essa situação, até preferiam se acreditar loucos do que se acreditarem portadores da mediunidade. Então, isso caminha de uma maneira que a gente vai ver que a criatura é que vai conseguir essa resposta na sua caminhada. O que acontece, na verdade? Quando essas pessoas buscam, a partir de sintomas, sinais que nós vamos falar daqui a pouco, um profissional de saúde que não tenha nenhuma adesão à visão espiritual, que não tem nenhum preparo de abordagem através da espiritualidade, porque hoje os profissionais estão sendo convidados a isso. Eu mesmo estou fazendo um curso de pós-graduação em saúde mental, em assistência psicossocial, que na realidade é um curso de gestão na área de saúde mental, onde eu tive uma aula muito boa com a professora Márcia Chimin, do Paraná, sobre espiritualidade. Então, nós vamos ver que esse aspecto hoje é importante na vida da criatura. Mas a pessoa que não adentra isso vai achar que isso é só doença, e se não descobrir algo orgânico, é algum distúrbio psíquico dessa criatura, é algum transtorno de conversão que essa criatura apresenta. Por outro lado, se a pessoa busca uma ajuda espiritual e se alguém, né, que o atende, seja em que religião que for, ouvindo esses sintomas, ele não vai valorizar isso dentro da sua crença e da sua abordagem, que às vezes é muito fanatizada, muito fechada, né, dentro do seu conceito espiritual, vai entender isso
como um problema espiritual, como um chamado espiritual de Deus, como uma intervenção de um demônio, de um espírito, dentro daquilo que ele conhece. E o que nós vamos ver? Essa dicotomia. Pessoas religiosas acreditando que tudo é espiritual e dentro especificamente da doutrina espírita que tudo é mediunidade ou obsessão, e profissionais da área de saúde, onde tudo é uma doença se não tiver algum quadro orgânico que aquilo é um transtorno mental. Na verdade, a gente pode não ter nenhuma nem outra coisa, ter as duas juntas. E é isso o que é mais comum dentro do nosso trabalho. Ou seja, pessoas adoecidas física ou psiquicamente podem, na fragilidade daquele momento, ser envolvidos por essas energias espirituais negativas e terem agravadas as suas patologias. Desculpe. Nessa visão, né, muitas vezes o que o pessoal fala que é mediunidade, na minha experiência, às vezes, não é uma mediunidade ostensiva para desenvolvimento, para trabalho espiritual. Por que eu falo isso? E eu falo isso com muita tranquilidade. Porque o próprio Kardec, perguntando aos espíritos, num capítulo do Livro dos Espíritos, sobre pessoas que tinham convulsão, os convulsionários, como está escrito no texto, se aquilo era espiritual, os próprios espíritos respondem a Kardec que muitos doentes que mais precisavam de médicos são tratados como se precisassem de exorcistas. Ou seja, pessoas que estão doentes são abordadas como obsediados, como médiuns numa mediunidade ainda não trabalhada e por isso adoecida, se a gente pode usar esse termo. O mais comum não é isso. São pessoas doentes que são tratadas como se fossem problemas espirituais. Num capítulo, da Revista Espírita, Allan Kardec faz um estudo sobre a alucinação. Comparando a alucinação com a vidência espiritual e as ilusões. A vidência é uma sensibilidade anímica em que o encarnado ele tem a capacidade de ver uma dimensão diferente da dimensão física. E a ilusão, são as percepções que a gente tem falseadas de certos objetos, de certos contextos visuais. E ele diz que muitos fenômenos que são considerados vidência são, na verdade, ou ilusão ou alucinação. Então, nós não estamos trazendo algo que vá contra o pensamento espírita.
Ao contrário, nós estamos trazendo uma visão que nós aprendemos com o codificador da doutrina. Mas quais seriam esses sinais? Quais seriam esses sintomas que algumas pessoas apresentam e que elas precisariam de uma assistência espiritual? Então, nós vamos aqui trazer alguns desses sinais e sintomas que são os mais comuns. Lembrando que o que nós vamos trazer aqui só deverá ser uma sugestão de presença da mediunidade se, ao ser avaliado por profissionais da saúde, não se encontrar uma causa orgânica para essa questão. Uma das questões, né, é um fenômeno que a pessoa vive, às vezes, no dia a dia e ela custa notar que isso é algo estranho, às vezes porque isso a acompanha muito facilmente. É a mudança abrupta de humor. O indivíduo, ele está aparentemente bem e sem nenhum motivo aparente. De repente ele muda o semblante, fica triste, circunspecto, ou ele fica irritado, agitado, sem nada que tenha provocado isso. E imediatamente ou algum tempo depois isso desaparece e ele volta ao normal. Muitas vezes nós estamos diante de uma experiência de sensibilidade. Como nós falamos, né, que a mediunidade é um instrumento, é um sentido e um instrumento de comunicação, né, a primeira coisa que o médium fala é de uma sensação. Ele sente que há uma mudança da percepção do ambiente, ele sente uma mudança do humor, ele sente uma tristeza que não estava com ele, um sentimento de raiva que não tem nenhum sentido naquele instante. Eu costumo brincar, né, que os médiuns de Minas Gerais, eles têm uma sensibilidade mediúnica muito aguçada, né? As pessoas falam com a gente, mas lá em Minas Gerais, né, nós temos aí médiuns extremamente desenvolvidos, Chico Xavier, temos José Arigó, por causa de quê? Né? Eu brinco assim, porque a gente tem uma mediunidade extra, né? O médium espírita sente um trem e o dirigente da reunião sabe que trem que ele sente, né? Então, na verdade, a gente sente algo que a gente não sabe explicar, né? As pessoas que são médiuns, e esse algo tem a ver com essa percepção da energia do ambiente ou dos espíritos que estão presentes nesse ambiente. Essa é uma situação extremamente importante. E algumas pessoas, quando sentem essa mudança, ela é acompanhada
de outras, né, vivências importantes. Às vezes o indivíduo tem taquicardia, né, o coração dispara, ele passa a apresentar arrepios no corpo, né? Essa questão do arrepio sempre me lembra uma questão que me é uma lembrança grata e que às vezes me faz sorrir. A minha avó, ela era católica, ela nunca foi a uma casa espírita e ela era médium. Ela benzia as pessoas se curavam com as suas benzeções, ela não cobrava nada, não recebia nada. E ela via os espíritos, conversava com eles, identificava os espíritos, às vezes nos avisava de certas coisas, que alguém iria desencarnar porque ela teria recebido alguma informação daquela. E minha avó falava muito, né? Acho que às vezes ela sentia esses arrepios, ela falava assim, quando sentia, ela falava assim, sai morte, que ainda eu sou forte. Que é uma experiência que muita gente liga essas questões da interferência espiritual. Outras pessoas têm uma sensação de medo intenso, né, de pânico, né? Então, um outro sintoma são crises de pânico quando elas não têm uma causa específica. Quando os tratamentos médicos não conseguem melhorar esse contexto. Outros médiums, eles apresentam choros frequentes e sem motivo. É que aquele indivíduo, né, ele se emociona, ele se envolve numa aura de tristeza ou numa aura de alegria, de êxtase de alguém que está ali, e vem a ele as lágrimas sem ele saber o que está acontecendo. Como também, né, ele pode ter crises de riso sem nenhuma explicação, envolvidas por algum espírito que está nesse contexto. Um outro sintoma muito comum, e a gente vê isso acontecer muito em crianças, é a irritabilidade, sem nenhuma justificativa, né? Eles estão irritados, as crianças às vezes têm uma sensibilidade grande quando muito pequenos, eles percebem o ambiente melhor do que a gente. Na minha experiência, eu falo muito isso. Criança, pacientes portadores de quadros psicóticos, animais, principalmente animais domésticos, muito próximos das pessoas, eles sentem a energia do ambiente. Eles percebem, não estou falando que animal é médium, não. Eles têm algo que eles percebem em nós que faz com que eles percebam que o ambiente mudou. E as crianças, elas percebem as mudanças no pai e na mãe, principalmente na mãe, quando coloca no colo, quando amamenta, quando abraça, quando está ali, mas ela percebe também esse ambiente espiritual. E isso acontece com os adultos que são possíveis médiuns, né? Nós vemos, né, pessoas que podem dormir horas e horas e que têm uma sonolência exagerada. Ela dorme 8, 10, 12 horas e está sempre com muito sono.
Lembrando que nós não estamos falando que todo mundo que sente isso é médium. Nós estamos falando que pessoas que sentem isso e não têm uma causa orgânica, possivelmente elas são médiuns. Porque quem tem, por exemplo, apneia por obstrução respiratória ou apneia de origem central, ela tem uma falsa ideia que ela dorme, ela pode dormir muitas horas, mas como ela tem despertares constantes, né, das horas todas do sono, ela não dorme corretamente, ela acorda com muita sonolência. Então, é importante entender que nós estamos trazendo características, mas elas precisam, antes de tudo, de uma avaliação médica. Esse fato de que alguém disse que é mediunidade, isso é muito perigoso, porque pode adiar um tratamento, e às vezes adiar um tratamento onde esse adiamento pode levar à permanência de sequelas de um quadro. Outra situação, né, que envolve a questão da mediunidade, né, e que é muito comum falando de sono, é essas pessoas que dizem que dormiram a noite inteira e que acordaram cansadas, como se tivessem trabalhado a noite inteira. Esses casos, especificamente, eles têm muito a ver com processos de obsessão. E eles só vão ser melhorados se a pessoa, nesse processo, ela buscar uma ajuda espiritual. Seja na igreja, no templo, no centro espírita, num terreiro de umbanda, no budismo, aonde for, as pessoas vão encontrar ajudas dentro das suas crenças para direcionar essa energia na sua vida e se ajudar. Outra situação que a gente vê muito são aqueles pacientes que têm insônia, cujas as insônias não respondem a nenhum tipo de medicação. Elas tomam altas doses de remédio e continuam sem dormir, têm dificuldades para dormir. Nós vemos isso em algumas crianças, né, muito novas, que têm dificuldades para dormir. E quando as pessoas nos perguntam como é que nós entendemos isso, nós levantamos para essas pessoas o seguinte, que na verdade, o que acontece? Quando a gente dorme, o corpo dorme, os nossos espíritos, eles é como se desvinculassem energeticamente do corpo, né? Não totalmente, mas se desvinculassem, e tem uma noção da vida espiritual. E muitas vezes a mediunidade deles faz com que eles se encontrem com espíritos que causam-lhe medos, espíritos que trazem cobranças, que trazem acusações, e eles então não dormem com medo dessas experiências durante o sono. Uma outra situação que a gente vive, ainda falando sobre sono
né, são as experiências de terror noturno. Né? O terror noturno é uma experiência muito mais forte do que um pesadelo. Essa experiência, ela é muito visceral. O indivíduo acorda, né, com inclusive sinais orgânicos, taquicardia, sudorese, mãos frias, dificuldade respiratória, pelo pavor da experiência que viveram. Né? Geralmente são processos, né, que nós não temos medicações que resolvam isso, mas que o passe, a meditação, a oração, a ajuda espiritual, o trabalho de desobsessão, a imposição de mãos, né, a predisposição de um trabalho assistencial, né, em favor de alguém, vai auxiliar nesse contexto. Junto a essa experiência de terror noturno, em que esse indivíduo acorda subitamente com todo esse medo, nós temos uma experiência muito semelhante, que o indivíduo, ele te relata que ele estava fora do corpo, dormindo, ele foi ao quarto onde que as pessoas estão, foi à sala onde alguém está assistindo televisão, ele relata as coisas que aconteceu, ele se queixa que ele pediu socorro para acordar, porque a sensação é muito ruim, às vezes ele está vendo alguém que o persegue, alguma voz que o acusa, e de repente ele grita, né, pedindo socorro, chamando alguém, e acorda, e às vezes briga com as pessoas, porque eles dizem que cansaram de mexer na pessoa que estava no outro quarto, de tocar a pessoa, chamar, e ela não atendeu. São experiências, né? Se a gente não tem um quadro psiquiátrico que está presente, ele é possivelmente uma sugestão de presença de mediunidade. Outro sintoma bastante comum na experiência de quem trabalha com mediunidade são pessoas que apresentam dores crônicas sem resposta efetiva aos tratamentos convencionais, dores que às vezes não têm uma explicação anatômica clara, presente no indivíduo e que não melhora, nem com psicoterapia, nem com fisioterapia, nem com trabalhos de massagem, algum analgésico, algum remédio psicofármaco, não dão resultados. Quando a gente tem esse sintoma, é interessante que a gente busque para entender se a gente tem um processo, né, mediúnico que precisa ser trabalhado, se você está sendo alvo de uma intervenção espiritual que possa ser auxiliada no trabalho espiritual. E geralmente, quando essas coisas têm a ver com a questão espiritual, na medida em que a pessoa passa a frequentar a igreja, o centro, o templo,
o terreiro de Umbanda, onde seja, ele começa a ter melhora. E se ele abandona, né, não é porque ninguém vai castigá-lo, ele tem a sensibilidade, ela não está sendo cuidada, retorna a ele os mesmos sintomas, as mesmas necessidades, e ele precisa retornar à sua tarefa. Tudo isso, né, necessita que a gente tenha bastante atenção em não caracterizar como uma doença de origem orgânica ou um problema na área da mediunidade, um problema espiritual, sem uma observação clara, sem uma busca de uma explicação médica. Ah, mas isso é falta de fé, é preocupação que ser médico para as pessoas procurarem médicos? Não é isso. É porque no meu trabalho eu vejo constantemente pessoas que me chegaram já com sequelas de quadros psicóticos, com quadros depressivos antigos que não foram tratados adequadamente, que foram afastados do tratamento médico porque foram considerados espirituais, e que quando chegam às nossas mãos, a medicação já não é tão efetiva ou não vai dar o resultado que precisa, e a pessoa vai ficar sofrendo aquele contexto durante muito tempo. Eu não estou dizendo que a gente não deva acreditar nos médicos ou não deva acreditar nos religiosos, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Eu já vi muitos pacientes psicóticos que saíram do hospital, que estavam equilibrados com a medicação, que foram encaminhados para uma casa espírita, chegou lá, o dirigente da casa diz que aquilo é espiritual, orienta a pessoa a abandonar o remédio. E quando a pessoa piora, ele diz que é para buscar o médico porque ela não fez o trabalho espiritual que ela tinha que fazer. Como eu já vi pacientes também nessa condição chegarem nas suas igrejas, né, e o padre, o leigo, o pastor dizer que aquilo é uma questão do demônio, que eles não precisam do remédio, e quando a pessoa piora, se abandona a pessoa, quando não se faz, como eu já vi muitas vezes, religiosos dizerem para a pessoa que ela piorou porque ela não tem fé, que se ela tivesse fé, ela tinha ficado boa. Né? Como eu já vi médicos mandarem as pessoas abandonarem os tratamentos espirituais e os quadros se agravarem de tal modo da pessoa perder o equilíbrio, se matar ou matar alguém numa crise de uma grande gravidade. Então, esse cuidado é fundamental. Então, nós recomendamos que, se você quer saber alguma coisa sobre isso, procure um médico que seja pelo menos espiritualista. Porque ele vai te ouvir de uma forma diferente, ou deveria te ouvir de uma forma diferente.
Eu falo deveria porque, infelizmente, eu já vi muitas vezes colegas, né, profissionais da área de saúde que são espíritas. Eu não posso falar de outras religiões porque há muitos anos não convivo numa outra religião. Fui, né, batizado, criado no catolicismo, mas, né, desde a adolescência eu estou afastado da igreja. Mas eu já vi profissionais que são espíritas dizerem uma coisa que para mim é uma aberração. Eu sou espírita na casa espírita e eu sou médico dentro do meu consultório ou hospital. Eu falo que isso é esquizofrenia, né? Cindiu, é duas personalidades. Né? Porque na minha visão, eu sou ou estou médico nesse momento. E vivo e busco vivenciar os princípios da doutrina espírita na minha vida. E isso inclui a minha profissão. Então, a gente não é duas coisas. Eu não me ocupo necessariamente em falar de espiritismo com os meus pacientes, embora tenha toda a liberdade para isso. Por quê? Porque eles me buscam. No meu consultório, eu trabalho numa clínica onde todos os profissionais são espíritas, aonde todos nós, né, estamos ali, né, na clínica. Nós temos uma área que foi doada pelos profissionais para funcionar a Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Então, as pessoas chegam lá na nossa recepção, nós temos uma estande de venda de livros espíritas, que nós somos autores dos livros, né? Ou como escritores, né? Ou como médiuns. Então, esses livros são vendidos lá. As pessoas sabem e nos procuram porque ali é uma clínica em que se trabalha com a área de saúde e espiritualidade. Então, eu tenho essa possibilidade. Mas se o indivíduo não é espírita, eu vou trabalhar a linguagem dele. Porque a minha preocupação não é que ele seja espírita. A minha preocupação é que ele seja um homem de bem, que ele esteja saudável, que ele viva a paz de espírito dentro da sua caminhada. E se ele for médium? Se ele for médium, eu vou falar com ele para buscar algum tipo de trabalho dentro da sua religião. E se ele não se sentir confortável e quiser uma ajuda, uma indicação, eu vou encaminhá-lo para uma instituição espírita, porque dentro do consultório eu não tenho que trabalhar essas questões espirituais com os meus pacientes. E eles, né, então vão fazer aquilo que eles acham que é melhor para eles. Mas nós temos que ter essa clareza, que na presença de dois ou mais desses sintomas, né, associados a uma propedêutica clínica que foi inconclusiva, não conseguiu descobrir nada, né, tratamentos que foram realizados de forma regular e que não foram efetivos, a gente tem que pensar em mediunidade. E o que essa mediunidade quer dizer? Da mesma forma como eu trabalho com a doença, né? As pessoas muitas vezes estão doentes e querem uma justificativa, uma causa, né? Uma justificativa às vezes de Deus por que eles estão doentes. Muitas vezes eles são claros, por que eu estou doente? E eu falo de uma maneira
adequada, né, com cuidado. Né? Por que não você? Por que que o outro pode estar doente e você não pode estar doente? Né? Numa manifestação dessa, a gente já tem um contexto aí, né? Que é o egoísmo, o orgulho, eu sou melhor que os outros, eu não poderia estar nessa situação. Né? E em vez da gente ficar buscando essas justificativas, a gente deveria estar fazendo uma outra questão. Para que eu estou doente? Para que eu tenho a mediunidade? É porque eu sou melhor do que as pessoas? Não. Nenhum médium é melhor do que as pessoas. Ninguém. Né? Não é o médium Francisco Cândido Xavier que é melhor que as pessoas. Muitas das pessoas na vida. Né? A história dele mostra isso. É a pessoa de Chico Xavier que faz com que ele seja diferente da grande maioria de nós. Como hoje, né, nós temos um grande médium aí encarnado, que é um grande amigo, um coração muito querido, que é Divaldo Pereira Franco. O que faz Divaldo ser diferente não é a mediunidade, é a pessoa, a dedicação que ele tem ao serviço de Jesus, a divulgação da doutrina. O que fez Madre Teresa de Calcutá ser diferente não era porque ela era freira, né, católica, é porque ela era uma pessoa de bem. Como Albert Schweitzer, que foi um grande teólogo protestante, e que não era a religião que o fazia grande, era a sua alma, o seu espírito grandioso. Né? Então, nós temos que entender que a mediunidade está na nossa vida não é porque é melhor, é para aprender alguma coisa. Né? E, particularmente, né, a grande maioria das pessoas sabem, né, do meu trabalho mediúnico, dos livros que eu já escrevi. Eu aprendo todos os dias com aqueles que chegam a mim do outro lado da vida para serem assistidos ou para nos assistir. A mediunidade é uma oportunidade de cura e transformação para a minha vida. Né? Como as doenças e as coisas que eu já tive que passar por elas na área de saúde nessa encarnação. Então, nós temos que entender esse contexto. Né? Se você apresenta algum tipo desses sintomas, e esses sintomas estão aí há muito tempo e ninguém consegue tratar, seria importante que você buscasse uma ajuda espiritual, um profissional de formação espiritualista para te ajudar nesse contexto. E muitas vezes, né, essas mudanças, a partir dessa busca, ela é muito grande, ela é muito rápida, e chegam pessoas a quererem interpretar esse processo como se fosse um processo mágico, milagroso, e não é. Antes de terminar, eu queria aproveitar e fazer um convite a vocês ou para alguém que vocês conheçam. Eu lancei essa semana, quem me acompanha no Instagram, no Facebook, quem tem a oportunidade aí de acompanhar o Dr. Andrei Moreira, eu tive a oportunidade de fazer o lançamento de uma atividade que eu vou realizar em junho,
os dias 17 e 18, presencial, né? Um final de semana de imersão, de vivência, objetivando a auxiliar pais, educadores, profissionais de saúde e de educação, com jovens e crianças que nós chamamos de desafios, que muita gente chama de problema, numa jornada na arte de acolher. Eu vou me utilizar da minha experiência de mais de 40 anos, inclusive trabalhando muitos anos com orientação de pais, para oferecer ferramentas que serão transformadoras no trabalho com crianças e jovens desafiadores, ou por serem portadores de transtornos mentais, ou por apresentarem transtornos comportamentais desafiadores. Então, se você é um pai e está vivendo essa questão, se você é avô, tio e conhece uma situação dessa, se você é professor, se você é psicólogo, é trabalhador da área de educação, é médico e trabalha com crianças, com pais, é uma oportunidade vivencial importante. Eu tenho certeza que as pessoas vão sair de lá com uma nova percepção, com uma transformação pessoal, com ferramentas aprimoradas para auxiliarem os seus filhos. Quem tiver essa oportunidade, nós estamos aí no nosso no Instagram, no Facebook, com os telefones da Evelyn, de toda a equipe que estará oferecendo a vocês ajuda através do WhatsApp para verem como podem participar. A Débora perguntou quais são os sintomas de um possível afloramento da mediunidade. Agora, nós colocamos isso aqui, Débora, de uma maneira muito extensa durante a nossa fala. Então, se você não conseguiu acompanhá-los, né, tem inúmeros sintomas, eu te sugiro que acompanhe o nosso canal do YouTube, né? Em breve a nossa equipe vai editar o vídeo e nós vamos estar lá com todas essas informações. São taquicardia, arrepio, choro, irritabilidade, mudança de humor, são inúmeros sintomas. Então, você vai poder assistir essa nossa aula e ter acesso a essas informações de maneira mais clara, que nesse momento de encerramento a gente não teria condições de apresentar para todos vocês. Então, aqueles, né, que não puderam, que entraram agora, que só foram avisados nesse momento, nós sugerimos que vocês fiquem com essa atenção. A Camila Valim perguntou, essa live não vai ficar gravada? Não, ela não vai ficar gravada no Instagram, mas ela está sendo gravada e ela vai ser editada e vai para o meu canal, Dr. Roberto Lúcio, no YouTube, que é um canal de saúde mental e espiritualidade. Se você não conhece, entra no canal, né? E dr.robertolúcio, e nós vamos ter inúmeras palestras, workshops, entrevistas minhas, entrevistas com pessoas muito interessantes. Nós temos lá entrevistas com o Sandro Clinja, Andrei Moreira,
com a professora Lucilena Galvão, com outros companheiros, amigos do coração, psiquiatras, profissionais de outras áreas que vieram sempre nos ajudar sobre esse tema. Então, mais uma vez informando, a gente não vai ficar com ela gravada no Instagram, mas ela vai poder ser acessada pelo canal do YouTube. Obrigado, boa semana para vocês, bom carnaval, né? A semana que vem, na terça-feira de carnaval, nós não vamos ter a nossa live de todas as semanas, né? Mas continue nos acompanhando, né? No Instagram, nós vamos estar trazendo sempre as nossas falas, né? As nossas reflexões sobre o tema. E daqui 15 dias nós voltamos para a nossa conversa. Um beijo no coração de todos vocês e até mais.